Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme prometido, esse aqui é a demonstração para que vocês façam o exame físico em algum parente de vocês, tá? Vocês têm o roteiro que está disponibilizado no Google Classroom, tá? E eu vou seguir esse roteiro que é uma página só, roteiro para a realização do exame físico, tá? O exame físico ele deve ser feito da cabeça até os pés do paciente, tá? E começando inicialmente pela cabeça, a gente vai avaliar a hidratação, tá? Hidratação da pele também, observando a partir, né, da cabeça, tá? Então a gente vai primeiro olhar, né, a textura da pele, do rosto, tá? A gente também pode olhar, né, os braços nesse tempo, tá? A gente vai pedir para o paciente, né, abrir a boca, produzir salivação e levantar a língua, tá? Então, o paciente vai abrir a boca e a gente vai dar uma olhadinha lá. Se estiver brilhando, tiver umas bolinhas, é porque tem saliva, então o paciente está hidratado. A gente vai olhar os olhos, né? Se os olhos estiverem para dentro, encovados, que a gente chama, né? Sinal de que o paciente está desidratado. No caso, essa paciente, a Daisy, ela está hidratada, então a gente não vai observar isso nela. Além disso, a gente pode observar o brilho dos olhos, né? A gente pode abrir assim, pede para olhar. Geralmente o olho tem aquele brilho natural, tá? Bom, a gente partindo agora para o cabelo, né? Que a gente ainda tá na cabeça, a gente vai estar vendo se o paciente tem alguma queda de cabelo, tá? Primeiro a gente pergunta se quando o paciente acordar, ele observa, né, cabelo no seu travesseiro, por exemplo. Caso ele não tenha esse relato, não observou, a gente pode fazer um teste, né? Posso pedir que soltar aqui, dele seu cabelo rapidinho, depois a gente prende. Então, a gente primeiro vai passar a mão de uma forma suave, né? Pra ver se o cabelo tá caindo, tá? Ó, não veio nada na minha mão, tá? E depois a gente dá uma puxadinha um pouquinho mais forte, né? Pra ver se sai mais alguma coisa. Ó, continua, não tem um fio na minha mão, ok? Então, deixa eu pedir pra ela botar aqui. E essa é uma forma da gente estar avaliando. A gente pode ver também o ressecamento do cabelo, né? Mas a gente tem que observar que hoje em dia, por conta de muitos tratamentos, né, estéticos, é muito comum a mulherada ter o cabelo mais ressecado por conta de luzes, né, tinturas. Então a gente só tem que perguntar se antes dela realizar esse tratamento, se ela observava, né, ressecamento no seu cabelo, tá? Então acabamos aqui no cabelo, agora a gente vai para a coloração da face, para ver se o paciente tem, pode recostar. Se o paciente está com algum déficit, né, na produção de sangue, a gente começa vendo pela coloração da face. Então a gente vai ver se a face está corada, a gente vai olhar aqui a mucosa ocular, né, ela tá rosadinha aqui, a mucosa ocular, tá? A gente vai ver cor de lábios também, ó, o lábio não tá branco, não tá pálido, o lábio está rosado, tá? Ainda na face, a gente vai ver a presença ou ausência da bola gordurosa de Bichard, que é a bochecha, tá? Um paciente, né, qual é o nosso objetivo aqui? É identificar déficit, tá? Então, é um compartimento energético e um paciente que esteja entrando num processo de desnutrição, ele acaba perdendo essa bola gordurosa de Bichard, ele acaba fazendo um buraco aqui, de tal forma que o osso zigomático acaba se expondo, tá? E juntamente com essa perda do compartimento energético, existe também uma redução dessa musculatura aqui, ó, que a gente chama temporomandibular, tá? De tal forma que quando eu tenho redução dessa musculatura e redução da bola gordurosa de Bichard, o aparecimento do osso zigomático, tá, vai me dar o sinal que a gente chama da asa quebrada, que é o que a gente geralmente pode registrar em prontuário. Mas isso é mais para paciente hospitalizado, né, quando a gente está buscando, né, identificar déficit, né, de energia e de proteína, ok? Então, partindo aqui agora, na boca ainda, a gente vai ver, além da coloração, além da salivação que a gente já perguntou, a gente vai perguntar se o paciente mastiga bem, se o paciente tem problemas de deglutição, se está conseguindo mastigar bem os alimentos, Daisy. Tem algum problema para engolir os alimentos? Não. Então, isso é uma coisa que a gente pergunta para o paciente, tá? E a gente vai pedir para o paciente abrir um pouquinho a boca, tá? Para a gente ver presença de lesões, né? Lembra que eu tinha mostrado para vocês que quando a gente tem início de algumas deficiências, né? A boca, a pele, são os primeiros tecidos que começam a apresentar essas deficiências. Então, a gente vai olhar aqui, olha. Geralmente aparece rachaduras nos lábios, né, que a gente chama de essas rachaduras aqui de queilose, tá? Então não tem, né, tá? Ígido que a gente chama, né? Está íntegro, o tecido está íntegro, está ígido, ok?
E aí depois a gente vai para dentro da boca, né, para ver a língua. Bota a língua para fora, Daisy. Então, a gente pode ver que a língua dela também está com uma coloração boa, tá rosada, não tem fissuras, ou seja, não tem deficiências relacionadas, né, a vitaminas do complexo B nem ao ferro, ok? Beleza, então no pescoço, o que a gente tem que avaliar? No pescoço a gente vai avaliar toda essa musculatura que recobre, né, a clavícula, tá? E recobre o externo. Então, o que vai acontecer? Vou pedir só para você recostar um pouquinho. Isso, assim tá bem melhor. Assim a gente vai ver, olha, um paciente que esteja com esses ossos aqui, a clavícula, né, e a fúrcula external aparecendo, significa que não tem, né, uma cobertura suficiente de tecido muscular, né, nesses ossos aqui. Então, a gente vai avaliar a musculatura supra e a musculatura infraclavicular. Musculatura supra e musculatura infraclavicular. E a presença da fúrcula external. Quer dizer, eu não estou vendo, vocês não estão vendo nenhum Vzinho, né? Aquele Vzinho que a gente tem aqui, mas quando o paciente perde tecido muscular, esse Vzinho começa a aparecer, que é um buraquinho que fica aqui, né? Quando termina essa parte toda aqui do osso externo, tá? Dos pacientes. Ok? Peraí que meu computador aqui agora deu um... Eu quero ver o roteiro para seguir direitinho, tá? Bom, deixa eu dar um pause aqui e vamos continuar no próximo vídeo. Bom, então dando continuidade aqui, depois do pescoço, a gente vai para membros superiores, né? Que em prontuário geralmente a gente anota MM, SS, né? Membros inferiores, MM e I, tá? E quando a gente está no membro superior direito, MSD, e membro superior esquerdo, MSE, ok? Então, o que a gente vai avaliar aqui? Além da gente avaliar, né, hidratação de pele, né, presença de alguns sinais de deficiência de vitamina A, por exemplo, que pode ser um ressecamento, né, pode ter alguns pontinhos, né, avermelhados, né, excesso de queratina, excesso de produção de queratina na tentativa, né, de recuperar esse tecido. A gente vai olhar também o compartimento muscular, né, que está recobrindo, né, os ossos referentes aos membros superiores, tá? Então, primeiro a gente vai ver o deltoide, né, que é essa região aqui, que é uma região que quando o paciente entra num processo de desnutrição, ele geralmente ele diminui bem rápido, tá? A gente vai avaliar também o bíceps, né? E essa avaliação, gente, ela é subjetiva, ela não vou botar nenhum equipamento aqui, eu não vou botar aplicômetro, eu não vou passar fita. O exame físico é um exame subjetivo, tá? Então eu vou avaliar a textura, né? Eu vou apertar o bíceps do paciente, porque eu entendo que daqui a uma semana eu vou voltar nesse paciente para poder avaliar o bíceps novamente. Se eu sentir alguma flacidez, né, exagerada, pode ser por conta de um comprometimento e uma redução, né, nesse tecido, tá? Então aqui o bíceps, e a gente também olha o tríceps, né, que é esse músculo aqui da parte de trás do braço, tá? Coincidentemente, são músculos que a gente mede as dobras cutâneas, mas para ver gordura, tá? E aqui eu tô fazendo uma análise do tecido muscular, bíceps, tríceps e deltoide, ok? Continuando ainda em membro superior, né, a gente vai ver principalmente o ressecamento aqui. Indo para as mãos, a gente vai olhar, né, também a parte de ressecamento e as unhas e as pontas dos dedos, né? Então, o exame que eu tinha mostrado para vocês, da gente apertar a pontinha do dedo, né? Ó, eu apertei e fica branquinho, mas volta muito rápido. Isso aqui, ela tem uma boa perfusão. Geralmente, pacientes que tá anêmico, né, esse retorno venoso, ele demora, tá? Então, a gente tem que ficar ligado nisso, ok? Outra coisa que a gente faz também é para ver a complacência, né? Para ver se o paciente está desidratado. Além da gente observar o ressecamento da pele, a gente tem que fazer esse exame aqui, ó. Dar uma puxadinha, tá? Observem que voltou, ó. Puxei, voltou. O paciente que está desidratado, eu puxo aqui e ele fica. Esse sinal acaba ficando, tá bom? Então, é isso que a gente tem que fazer, ok? Então, agora a gente vai para o abdômen. Gente, olha aqui, em relação ao exame do abdômen, o que a gente procura identificar, né? Inicialmente a gente tem que ver os compartimentos, né? Então, eu tenho falado para vocês o que é o compartimento muscular quando eu estou falando de grupamentos musculares. O único compartimento energético que eu falei para vocês até agora, né, foram as dobras cutâneas, né, aí sobre, né, esses grupamentos musculares.
a bola gordurosa de Bichar, que é um compartimento energético, e o abdômen, que é o principal análise do compartimento energético, tá? Então, a gente tem que avaliar inicialmente se o abdômen está globoso, se o abdômen está plano ou se o abdômen está escavado, né? Conforme eu tinha falado para vocês. Depois que a gente faz essa análise, a gente vai fazer uma palpação. Olha, palpação a gente vai da base da mão até a ponta dos dedos de uma forma suave, né? A gente chama de palpação superficial. E a gente vai perguntar se o paciente está sentindo alguma dor, tá? Está sentindo alguma dor, Daisy? Não. Depois que ela fala pra gente que não está sentindo dor, a gente vai fazer uma palpação um pouco mais profunda, tá? O que é isso? É para ver se tem alguma dor em algum órgão, para ver se a gente identifica algum órgão que esteja aumentado, porque está inflamado, ou, por exemplo, o fígado, que pode estar com alguma uma inflamação, uma esteatose, né? Enfim, outras complicações que podem acontecer, tá? Então, a gente vai fazendo assim, ó. Ok? E aí, ó, se o paciente estiver sentindo dor, ele já vai se contrair, ou ele vai reclamar, ela tá quietinha, não tá reclamando, então eu entendo que não tá sentindo dor, ok? Beleza, então essa é a análise do abdômen, tá? Pedi pra ele subir um pouquinho, para poder encaixar aqui na... Agora a gente vai pra perna, ok? Então, na perna, o que a gente vai avaliar? A gente tem que avaliar também, primeiro, a presença de grupamentos musculares, tá? E também a presença de edema, porque se for um paciente que deambula, ou seja, um paciente que caminha, sai, levanta da cama, se ele tiver com algum problema de edema, né, se for bilateral, geralmente desce, né, e acaba apresentando edema nas duas pernas. Então, lembrando que edema de causa nutricional é edema frio e não quente, né? Edema quente, ele tem uma relação com o processo inflamatório, tá? Então, a gente, para avaliar edema, a gente começa dos pés até a parte superior da perna. Então, deixa eu só ajeitar aqui. Gente, a experiência, primeira experiência minha, tá? Vocês me desculpem se eu não estiver dentro do que... Mas acho que vai dar certo. A gente começa pegando um apoio ósseo, ok? A gente vai, ó, com a pontinha do dedo. Geralmente a pressão ideal é aquela pressão que a gente começa a ver uma partezinha amarelada aqui, branca, né? Branca amarelada aqui na ponta da nossa unha. É a pressão ideal para a gente estar fazendo contra um osso, né? Tem que pegar uma superfície óssea. E aí o que a gente vai avaliar? Se fica a marca do nosso dedo na pele do paciente, começando aqui pelo tornozelo, tá? Significa que o paciente está com alguma retenção hídrica, certo? No caso, ela não tem, e aí a gente vai subindo. Olha, eu tô sempre pegando esse apoio ósseo aqui, tá? Tô subindo, o ideal é que seja feito sem a calça mesmo, né? E a gente vai subindo, tá? Quando chegar aqui em cima, né, a gente vai vendo se não fica a marca do nosso dedo na perna, tá? É que o paciente não apresenta edema. Lembrando que o edema de causa nutricional tem que estar nas duas pernas e ele é frio, ele não é quente, ok? Beleza, então além de avaliar o edema, que é a questão, né, de alteração na hidratação do paciente, agora a gente vai avaliar, né, compartimento muscular dos membros inferiores, MM e I, né? Então, o que acontece no processo de emagrecimento? A primeira coisa que começa a acontecer, Deise, bota a perna assim, é uma redução da panturrilha, tá? Então, é importante a gente avaliar o aspecto dessa panturrilha, né? Porque eu não vou medir, tá? Eu vou somente estar olhando se essa panturrilha está flácida, se tem uma textura diferente, ok? E vou passar a acompanhar isso semanalmente, ok? A cachorra voltou aqui, gente, de Jesus. Então, eu vou estar avaliando, primeiro a panturrilha, assim, principalmente se o paciente estiver no processo de emagrecimento. A outra coisa que a gente vai avaliar é a parte interna da coxa, ok? Quando o paciente entra num processo de desidratação, ele costuma fazer um vale, que a gente chama de vale no meio da coxa. Então, eu tenho que ver se o paciente tem um buraquinho que não é de causa genética, né? Porque muita gente tem esse buraquinho já por constituição. Isso também pode estar sendo mais um indicador de um processo de emagrecimento. Vamos para o outro lado, né? A questão de gordura. É nessa região, o primeiro terço, né, da coxa, que a gente acumula mais gordura, né? Então, a gente pode, depois, quando for fazer uma antropometria, além de fazer uma análise subjetiva, que é esse exame físico, a gente pode passar uma fita também para ver e estar acompanhando, né? E jogar em equações de predição, por exemplo, para calcular o percentual de gordura.
ok? Então, basicamente é isso, né? Aí falta o quadríceps também, a gente pode estar avaliando em relação à textura. Eu vou tocar no paciente. O mesmo toque que eu fiz no braço, né? O bíceps, o tríceps, o deltoide, eu vou estar tocando aqui no quadríceps, eu vou tocar, né, na musculatura da panturrilha, tá? Para poder estar concluindo a minha análise do compartimento muscular. Então, só relembrando para vocês, eu falei de compartimento muscular, falei de compartimento energético e falei de compartimento de água do paciente, né? Tudo isso a gente pode avaliar no exame físico. Lembrando que a água a gente avalia pelo edema, que pode ser em membros inferiores e incluindo o abdômen, né? O compartimento muscular, a gente vai ver todos esses grupamentos musculares que eu mostrei para vocês, né? Começando com a fúrcula esternal, musculatura supra e infraclavicular, deltoide, bíceps, tríceps, quadríceps e panturrilha, tá? E o compartimento energético, e sem esquecer da musculatura temporomandibular na face, né? Sem esquecer do compartimento energético, então, que é bola gordurosa de Bichat, tá? E abdômen, certo? E a gordura subcutânea que a gente tem acima do bíceps e do tríceps, ok? Aí da coxa também, tá bom, gente? Então eu acho que com isso, vocês fazendo esse exame físico, né, mostrando, né, com algum parente de vocês, vocês vão estar cumprindo, né, com essa tarefa e com essa parte prática dessa aula que é tão importante, que precisa, né, de algo visual, precisa de toque, ok? Então façam essa demonstração, vocês podem até escolher um paciente que não tem alteração nenhuma, mas eu só gostaria de ver que vocês estão lembrando de todas as partes do corpo que precisam ser avaliadas. Né, cabelo, olhos, nariz, boca, língua, dente, pescoço, né, braços, barriga, né, coxa, panturrilha, pés, unhas, tá? Então é isso, ok, gente? Espero que tenha tirado a dúvida de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!